João capítulo 10, a partir do versículo 1. Até o 6. Posso ler? Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, outras versões diz aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Sente glorificando o Senhor. Essa noite, irmãos, eu quero estar trazendo uma palavra bem reflexiva para nós como cristãos. Hoje eu tenho uma palavra para crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E eu quero falar sobre alguns perigos que existem fora do aprisco. E essa noite eu não estou estendendo aprisco a uma denominação, a um ministério. Eu estou estendendo esse aprisco de uma forma espiritual, como a grande aprisco de Cristo. Amém? O grande aprisco do Senhor, o grande rebanho espiritual de Deus. E eu quero falar sobre alguns perigos, alguns grandes perigos que existem quando a ovelha se distancia do aprisco de Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer em João capítulo 10, no versículo 11, diz assim, ó: Jesus, glória a Deus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Amém. Mais na frente ele vai dizer, irmão André, que ele não somente é um pastor, mas ele é a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Glória a Deus. Então aqui Jesus ele está usando palavras onde o povo daquela época não entendia. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor das ovelhas. E o bom pastor ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. E ele vai dizer, eu sou a porta. Quer passar? Quer subir? Tem que passar por ele, que é a porta. E a minha Bíblia diz que a porta ainda é estreita. Glória a Deus. A porta ainda é estreita, irmão. Para passar na porta não dá para passar com bagagem. Eu não passo na porta com rancor, com ódio do meu irmão. Amém? Eu não passo pela porta, irmão, com pecado. Tenho que largar tudo isso para poder passar pela porta. Glória a Deus. Lutar para viver uma vida de santidade, dia após dia, luta após luta. Mata um leão de manhã, outro de noite e já deixa um amarrado para matar no outro dia de manhãzinha. É assim que é a vida do crente, irmão. Amém? Jesus falou, João 16:33, no mundo tereis aflições. Essas são as nossas aflições. Todo mundo aqui tem suas lutas. Levanta a mão quem não tem luta aqui. Levanta a mão que eu quero ver. Só a irmã Ivonete mesmo, que não tem nenhuma luta na vida dela. É profético, né, irmã Ivonete? Glória a Deus. Irmão, todos nós passamos por luta. Às vezes pensamos que só nós estamos sofrendo, que só nós estamos passando por essa situação, que a depressão só chegou na nossa casa, que a enfermidade só chegou na nossa casa,
luta só chegou na nossa casa, que a perseguição e a afronta só chegou na nossa casa, mas a luta ela está aí para todos. Cada um, de uma forma diferente, está enfrentando a sua luta, mas a Bíblia diz que a vitória ela é mais do que nossa, por Cristo Jesus de Nazaré. É por Ele que vencemos e que conquistamos e que obtivemos sucesso naquilo pela qual tem o propósito de Deus em nossas vidas. E ele vai afirmar: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Amém? Segundo Hebreus. Nosso pastor supremo. Irmão, o pastor dos pastores é quem? Quem é o pastor dos pastores? Jesus. Ele é o pastor dos pastores. Às vezes, a pessoa vê um pastor que Deus levanta no lugar e diz assim: rapaz, esse pastor está sozinho, não tem ninguém por ele. Mas não é bem assim não, irmão. O pastor está lá e ele tem um pastor sobre ele. Se na terra ninguém reconhecer, se na terra os pastores desprezar e menosprezar, mas tem um pastor lá no céu, seu nome é Jesus Cristo, e ele está velando pelaquela vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus outorgou a missão de pastorear ovelhas a pessoas escolhidas, separadas para essa finalidade. Amém? Porque tem gente que diz assim: antigamente, irmão, na igreja primitiva, de acordo com Atos dos Apóstolos, uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, e outros diziam eu sou de Paulo, e outros diziam eu sou de Cristo. Os crentes mais ruins, mais duros, mais difíceis, irmão Vinícius, pode saber pelo meu nome. Irmão Vinícius, é porque parece, né, irmão? Os crentes que davam mais trabalho, os crentes que afrontavam o pastor, os crentes que se levantavam contra o pastor, os crentes que eram cheios de confusão, eram os crentes que se diziam que eram de Cristo. Os de Paulo se desentendiam com os de Apolo, que se desentendiam com os de Pedro, mas os de Cristo eles eram indomáveis. Amém? Porque eles se diziam ser de Cristo, falavam uma coisa, mas vivia algo totalmente diferente. Glória a Deus. Por quê? Porque eles não queriam ser submissos a ninguém, não queria ter um pastor, não queria ter um líder. Era ele, botava talvez ali alguma escritura, não sei se andava com pergaminho na época, mas saía fazendo a doutrina conforme o seu bel prazer, conforme, irmã Antônia, a sua própria vontade, aquilo que ele acreditava. Foi o tempo que o gnosticismo começou a crescer de uma forma poderosa. Amém? E saiu de muito dessa coisa. Mas o Senhor Jesus, ele outorgou a autoridade pastoral. Ele não foi embora e disse: pronto, tem mais pastor. Não, ele outorgou. Ele deixou alguém na responsabilidade da igreja. Ele deixou pastor. Vou já lhe mostrar aqui. A Bíblia diz, glória a Deus, em João 21:17, aonde Jesus passa o cajado para o pastor presidente. Está aqui, ó, João 21:17. O Senhor Jesus levantou pastores para apacentar o seu rebanho. Disse-lhe, aí entra na Bíblia, João 21:17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele está passando o cajado. Eu vou para o Pai, mas as ovelhas você vai ter que cuidar, Pedro. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia. E o que eu acho interessante, irmão, a escolha de Jesus, na nossa ótica humana, não seria uma boa escolha. Escolheu o cara que negou ele 3 vezes. 3 vezes. Escolheu o cara que quando vieram prender ele, puxou a espada, queria cortar o pescoço de Malco, irmão Vinícius. E aí Malco puxou, pegou, arrancou a metade da orelha. E aí Jesus pegou lá a orelha, com sangue e tudo, foi lá e ó, colocou no lugar. E curou imediatamente, algo sobrenatural. O sonho da vida de Malco era ser, sabe o que, irmãos? Sacerdote. Mas para ser sacerdote, não podia ter nenhum defeito, não podia ter nenhuma parte do corpo cortada. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, que cortou a metade, Malco disse: pronto, não vou mais ser sacerdote. Mas Jesus, ele não veio para destruir com o som de ninguém. Ele coloca a orelha no lugar de novo. Ele diz: ei, eu não vim para destruir, eu não vim para desfazer, eu vim para que me tenha vida e vida com abundância. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Vai, show, Deus. Canta lá, baixou, aleluia, aleluia, aleluia. Você que me ouve aí do outro lado pelas ondas de rádio, o Senhor manda te dizer: se ouves a minha voz, o Senhor está dizendo: eu não vim para desfazer com os teus sonhos, eu não vim para desfazer com os teus sonhos, eu vim para que ele tenha vida e a tenha com abundância, com novidade de vida, com promessas cumpridas. O Senhor, ele não veio desfazer, não, irmão. Ele não veio desfazer, ele não veio frustrar, entristecer. O Senhor, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A respeito do ministério pastoral, foi profetizado no Velho Testamento, amém? O ministério pastoral de homens. Está escrito assim, ó. Jeremias 3,15. Deus falando através da boca do profeta: e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais apacentarão com ciência e com inteligência. Glória a Deus. E nos dons está escrito: a uns deu a palavra da ciência, a outra a palavra da sabedoria. Amém? São 2 dons que vêm no Novo Testamento, mas que já estavam aqui no Velho Testamento. Os pastores apacentarão com ciência e com inteligência, com ciência e com sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E confirmado no Novo Testamento. Está escrito em Efésios capítulo 4. Irmão, eu amo a Bíblia. Eu amo muito a Bíblia, porque a Bíblia, irmão, não precisa de ajuda, não. Ela fala de um jeito, meu Deus, como é que uniu, como é que se encaixou? É o Espírito Santo. Está tudo aqui que nós precisamos, irmão. Está com dúvida de alguma coisa? Vai para a palavra. Está tendo algum tipo de problema? Vai para a palavra. Precisa de um discernimento de alguma coisa? Vai para a palavra e pega o Espírito Santo, me mostra, me revela, me traz as Escrituras a resposta que eu preciso. E ele crê, porque aquele que pede, ele recebe, aquele que procura, ele encontra, aquele que bate, a porta se abre. Glória a Deus, glória a Deus. Abaia sobre de candalava cheia. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, 11 e 12. Eu disse que foi profetizado o ministério pastoral no Velho Testamento e confirmado no Novo Testamento. Vamos lá, Efésios 4, 11 diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Na sua tradução aí pode ter mestre. Quem tem mestres aí? Glória a Deus. Pastores e doutores. Quem tem mestre aí na versão? É doutores também, os irmãos? Glória a Deus.
Glória a Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, glória a Deus, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, glória a Deus, amém? Pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus levanta pastores, Deus levanta apóstolos, Deus levanta evangelistas, Deus levanta homens e mulheres de Deus com uma unção diferenciada, com uma unção extraordinária, em um propósito. Qual é o propósito, pastor? É crescer ele, destacar no meio dos outros? Não. O propósito é que o corpo de Cristo se mantenha sadio, que o corpo de Cristo se mantenha firme, que os irmãos vivam em comunhão, que os irmãos vivam em santidade, que os irmãos vivam na posição para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Irmão, nós estamos na iminência tão grande da volta de Cristo que nós não temos tempo nem de olhar para a esquerda e nem para a direita, e jamais poderemos olhar para trás. Glória a Deus. Vocês que já estão numa caminhada grande, talvez você já caminhe há 3 anos com Cristo, talvez você já caminhe há 8 anos com Cristo, 10 anos, 15 anos, não sei quantos anos você tem caminhado com o Senhor, e o Senhor fala com você e fala comigo: nós já caminhamos muito, nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos mais olhar para o que ficou para trás. Tem um texto que diz assim: uma coisa sei e assim farei, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olharei para frente, para o alvo que é Cristo, e prosseguirei no alvo que é o caminho do Senhor. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás, homem de Deus, não olhe para trás. Se você não pode olhar para trás, já pensou você sair do caminho? Estou aqui, ó, caminhando, ó, e aí quando eu olhar para cá que eu vier, eu já estou aqui um pouquinho fora do caminho. E se eu caminhar olhando para trás, irmão, eu vou errar o caminho, aí não vou passar pela porta. E a porta ainda é estreita, amém? Por isso que eu tenho que olhar para frente. Tem um texto que diz assim: ó, olhai, se eu não me engano, eu não sei se é em Hebreus, depois eu vou botar lá no grupo da igreja. Olhai para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Olhai para Ele, irmão, não olhe para o homem. Eu não quero ninguém olhando para mim não, porque se você olhar para a minha vida, você vai se escandalizar num momento ou em outro. Alguma coisa eu vou fazer que vai te entristecer. Não olhe para mim não, não olhe para minha esposa, não olhe para os meus filhos, não olhe para o irmão André não. Olhe para Ele, olhe para Ele, Ele é perfeito. Ele veio aqui, Ele fez tudo direitinho, Ele cumpriu com perfeição, e por isso podemos somente olhar para Ele. Aleluia. Se olhar para os homens são falhos. Os homens são falhos demais. Você vê, acaba pregando, revelando até o nome que tem nas cuecas do povo, amém? Mas se você for analisar, se for andar com ele, conviver com ele, você vai ver que uma coisa ou outra vai estar errada, porque não somos perfeitos. A perfeição de Deus é que se manifesta em nós, que somos criaturas imperfeitas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendendo neste momento que Jesus é o pastor supremo e que Ele outorgou autoridade pastoral a pessoas ungidas, preparadas, capacitadas por Ele, não pelo homem, e que Ele levantou esses pastores, entendendo isso, que eu preciso ter uma cobertura, eu preciso ter alguém que me oriente espiritualmente, amém? Aqui nós pertencemos a uma convenção, e nessa convenção nós tínhamos o pastor presidente de campo, pastor presidente estadual, pastor presidente nacional, e assim ia, até chegar em Jesus Cristo. O Senhor nos tirou desse método de trabalho, mas aqui na terra o Senhor nos levou para a Unipas, amém? E lá nós temos o pastor presidente, que é o apóstolo Edivan,
E eu considero ele uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Eu disse para ele: olha, quando chegar o tempo de consagrar a minha esposa, quero que você me ajude, quero que você consagre, porque você é cobertura espiritual. Ele disse: não se preocupe, a partir de agora, todo dia quando eu for dormir, eu vou orar por você, nosso ministério vai orar por vocês, caminharemos juntos e estaremos no céu juntos, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Porque algumas línguas ainda disseram: eita, vai ficar sem cobertura, vai ficar sozinho, vai se acabar, vai morrer, é um barco furado. Não, imediatamente, não precisei nem ir atrás, foi ele que me ligou, porque através de um bispo amigo que mandou o contato, e depois conversamos e sentimos paz, e estamos bem fazendo a obra de Deus. Aleluia. E eu lhe digo ainda uma coisa, irmão: a Unimpos é uma bênção, viu? Pensa, nós fizemos ali uma santa ceia de pastores. O irmão André esteve lá, numa reunião simples, né? Foi bênção lá na espiritual trabalho. Imagina aí a ceia de pastores, muitos pastores interdenominacional, pastor tradicional, pastor neopentecostal, pastor pentecostal, tudo junto, glorificando, exaltando, tudo sendo ministrado, a glória de Deus descendo, pastor chorando, pastor de joelho no chão, pastor glorificando, falando língua no mistério, ali adorando o seu jeitinho, e a glória de Deus de uma forma extraordinária na sua. Aleluia. Porque pastor também é alma, amém? Às vezes a pessoa pensa que o pastor não tem alma, misericórdia, irmão. Pastor também é uma alma. Glória a Deus. Toda vez que você for orar, não se esqueça, ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Cláudia, toda vez que for orar, ore pela sua pastora lá da igreja. Senhor, antes de orar por mim, ora, eu quero orar pela minha amiga, que é a dirigente da congregação. Cubra ela com as suas orações. Aleluia. Vou nem dizer que preciso de não fazer isso aqui, né? Por mim e por minha família, amém? Nós somos carentes das vossas orações. O que me mantém, irmão, pregando aqui hoje é as orações de vocês. Não é intelecto meu, não é busca minha, não é estudo meu, não. É a oração dos irmãos que têm orado e clamado a Deus de madrugada, pedindo ao Senhor que venha nos usar para trazer uma palavra de Deus para vossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, entendendo tudo isso, eu quero falar aqui dos perigos que a ovelha corre quando ela sai do aprisco. Quando ela sai do aprisco espiritual, da presença de Cristo. Claro que a igreja local, ela é um aprisco. A igreja regional é um aprisco maior. A igreja estadual e assim por diante. Os ministérios são pequenos apriscos dentro do aprisco espiritual, porque é dentro desses apriscos que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só que Jesus deixou um pastor, outorgou a Pedro e aos seus, e a igreja primitiva foi crescendo, e os ministérios, os pastores foram sendo levantados, como o caso do jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, mas dirigiu uma igreja grande, e era, apesar de ser novo, era respeitado por toda a igreja. Um pastor jovem como Filipe, que ganhou uma cidade inteira para Jesus. Amém? Irmão, a cidade toda se converteu a Jesus por causa da pregação de Filipe. Por quê? Porque os sinais seguiam ele. E quando ele pregava, o sobrenatural ia acontecendo, cura, demônios eram expulsos. Só não tinha acontecido uma coisa: o Espírito descer com forma de fogo, com línguas partidas como que de fogo em línguas estranhas. E aí chega Pedro e João. Como é que está aí a igreja? Está aí a igreja, afiada na palavra. Jesus está curando, Jesus está salvando, expulsando o demônio, recebendo o Espírito Santo. Ainda não, mas isso é agora. Bota o povo aí para buscar. E aí aonde os apóstolos tocavam, não, eles eram batizados. Onde eles tocavam a sua mão, eles eram preenchidos com línguas repartidas como que de fogo, com dons espiritual. E aquele povo se encheu, como na primeira vez, no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No aprisco tem uma porta. João 10.
tem pastagem, Salmo 23. Tem um pastor com ovelhas obedientes. Fora do aprisco, tem lobo, de acordo com Mateus capítulo 7. Tem urso, de acordo com 1 Samuel capítulo 17. Tem leão, de acordo com 1 Samuel 17 também. Ladrões, de acordo com João capítulo 10. Precipício, chuva, tempestade e sol escaldante. Tudo isso tem fora do aprisco. Irmão, às vezes nós estamos na igreja e nós estamos lutas, sofrendo, pedindo, precisando de algo, de muitos milagres da parte do Senhor. Precisando de um milagre da família, precisando de um milagre financeiro, precisando de várias coisas, mas nós temos a esperança que mais cedo ou mais tarde o Senhor se inclinará para nós, atenderá o nosso clamor e nos entregará aquilo que precisamos. Longe do aprisco não tem nem a esperança. Aqueles que estão longe do aprisco já estão perdidos, já estão desenganados e desacreditados. Por isso o melhor lugar para você estar é no aprisco de Deus. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, não sai do aprisco. Não sai do aprisco. Fica no aprisco. Glória a Deus. Olha, irmão, o aprisco pode parecer ruim. O pastor tem um defeito dele, mas é o melhor lugar para você estar. Vamos lá, Salmo 23 está escrito o quê? A tua e o teu me consola. Como é que eu vou consolar o irmão André? Com a vara para me bater nas costas dele e com o cajado para me puxar ele pelo pescoço. É verdade. Consolo, irmão. Se eu pegar um cinturão e diga, vem aqui, vem aqui, irmão Antônio, que eu vou lhe consolar aqui. Vem, tem uma palavra de Deus, vou lhe consolar. E puxo o cinturão para ela. Que consolo é esse? Vai ficar com medo, não vai, irmão? Que consolo é esse, irmão? Mas está lá, o salmista disse, meu amigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É consolo, irmão. Amém? Amém. Sabe por quê? Ovelha, ela é míope. Quem aqui sabe o que é míope? Míope. Eu tenho uma pequena noção. Eu não sei se é para... Eu acho que enxerga só o que está perto, não é isso? Míope. A ovelha só enxerga 10 metros. 10 metros. 10 metros ela não enxerga nada. E esse 10 metros é com dificuldade. Ou seja, ela precisa de um pastor. E ela segue o pastor, não é pela vista, ela segue o pastor pela voz. A audição da ovelha é boa, é ótima. Então a ovelha do Senhor, ela anda guiada pela voz. E a voz não é qualquer voz. É a voz profética, é a voz nas escrituras, é a voz da palavra, é a voz que Deus, por meio do seu Espírito, ministra às nossas vidas. Glória a Deus. Às vezes, irmão, as ovelhas, ou a ovelha, ela não tem senso de distância, né? Para nós chamar de GPS. Estou falando isso aqui tudinho porque eu fiz algumas pesquisas hoje, né? Eu vi o pastor Alain Pisotti pregando e ele leu 43 edições da revista Uber, 43. E ele separou alguns detalhes e eu quis aqui compartilhar com os irmãos. E ele coloca lá que a ovelha não tem senso de GPS. Então a ovelha ela precisa de um pastor para estar todo o tempo falando, porque aonde ela escuta a voz do pastor. Irmão, o mais interessante, para a ovelha poder descansar e deitar, ela precisa de algumas coisas. Ela precisa, em primeiro lugar, de sombra. Ela precisa de ouvir a voz. Então, quando a ovelha ouve a voz do pastor, quando ela consegue enxergar dentro da delimitação daqueles 10 metros, ela está vendo o pastor, está ouvindo a voz dele e está debaixo de sombra e já bebeu água, aí ela se deita e dorme. Por quê? Porque ela confia no seu pastor. Ela confia naquele que Deus levantou para estar pastoreando e cuidando da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As ovelhas, irmão, sempre andam em bando.
Glória a Deus, glória a Deus. E um dos maiores problemas da ovelha, irmão, olha como é que é a coisa. Um dos maiores problemas é na visão. Apesar da ovelha só enxergar 10 metros, qualquer parasita que vem sobre a ovelha, que vem sobre os olhos dela, começa a trabalhar de uma forma que vem prejudicar a visão. E com pouco tempo aquela ovelha está cega, sem ter nenhum tipo mais de visão. E tem outros tipos de bichos que vêm no ouvido. Aí quando vem no ouvido, aquela ovelha fica sem visão e fica sem audição. E ela definha, ela seca e ela termina morrendo. Glória a Deus. Aí, irmão, qual é a função do pastor? O pastor vai lá, ele passa ali um produto, aquilo faz uma espuma ali nos ouvidos dela. Quando o bicho vem, aquela espuma vai e ele volta. Ou ele fica preso ali, ele não entra dentro do ouvido da ovelha. Amém? E esses bichos que vêm pelo ouvido, a gente pode chamar isso, trazendo a aplicação para os dias atuais, de setas do maligno. Toda hora, 24 horas por dia, eu e você somos setados pelo diabo, somos setados pelo cão. E o diabo dizendo: olha, a tua igreja não presta, olha, aquele teu pastor não presta, aquele irmão lá que toca não presta, a irmã que senta do teu lado não presta, sai dessa igreja, vai para outra igreja. A pessoa pega mesmo, essa voz está certa, aí sai, vai para outra igreja, chega lá, fica no canto, não conhece ninguém, diz: aqui também não é meu lugar, vou buscar a Deus em casa. E quando pensa que não está em casa, esfria. Por quê? Porque uma brasa longe da fogueira, ela termina se apagando. E quando pensa que não, aquela pessoa já está prostituindo, já está bebendo, já está longe de Deus. A Bíblia diz que um abismo chama outro ainda maior. Salmo capítulo 2, Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro maior. E o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Você que me ouve aí do outro lado, ei, honre o seu pastor, honre a sua igreja, ajude, trabalhe. Ai, te obedecer, talvez você está me ouvindo pelo rádio. Nós já estamos encerrando o nosso tempo. Talvez você diz: eu vou sair da minha igreja, eu vou ficar desigrejado, eu vou ficar em casa. Ei, meu irmão, não faz isso não, porque você vai dar problema no ouvido, vai dar problema na visão e vai morrer. Fica na tua igreja, lá é lugar de cura, de restauração. Se tem palavra de Deus lá, Deus vai tratar contigo. Aleluia, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Alguns mercenários, psicopatas da fé dizem: meu irmão, sai mesmo e vem aqui para a minha igreja. Eu não, irmão, Deus me livre. O lugar do conserto é lá onde o altar foi quebrado. Primeiro você conserta o altar onde foi quebrado. Depois você vê a direção de Deus, para onde Deus vai te guiar. Quantos estão me entendendo e podem glorificar a Deus? Aleluia. Irmãos, e a ovelha, ela, só o sangue de Jesus. A ovelha, ela vive sobre a sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Amém? Mas, irmão, ovelha passa por muito perigo. Os ladrões, eles vêm. E Jesus falou assim: olha, se o ladrão avisasse que hora ele viria, a gente ia fazer sentinela para pegar o ladrão. Aí diz: o filho do homem virá como quem vem o ladrão, sem avisar, na calada da noite, né, irmão? E na surdina, quando ele sabe que a gente vai viajar e deixa a casa sozinha, arrumada, ele vai lá, arrebenta a porta, quebra tudo, leva tudo que você tem. Quando você chega lá, você só vê só o rebuliço e as suas coisas de valor tudo foram roubadas. E assim está o diabo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando uma ovelha, irmão, que esteja com facilidade, uma ovelha que esteja longe do seu pastor, uma ovelha que esteja com problema na sua visão, uma ovelha que esteja com problema na audição, que esteja confundindo a voz do seu pastor, a voz de Deus. Glória a Deus. E aí o diabo vem na calada da noite, quando a ovelha se afasta do pastor, ele
pega a ovelha e ele abate, e ele não tem misericórdia. O nosso Deus é Deus de misericórdia, mas o diabo ele não tem, irmão. Quando ele pega, ele abate e tira a vida e derrama o sangue. Glória a Deus. Outros perigos que tem. Davi era pastor de ovelha. Davi pastoreava um pequeno rebanho de ovelhas malhadas. As malhadas eram aquela que era separada das comuns. Era como se ser pastor de ovelha já não era uma coisa muito boa. Era serviço de escravo. Mas Davi, além de pastorear a ovelha, que não era muito bom, ele pastoreava as malhadas. As mais desprezadas das desprezadas. Estava lá. Aí ele caçava pasto longe, lugares, atrás de pasto, porque os pastos bons eram para aquelas boazinhas que estavam ali. E ele pastoreando aquele pequeno rebanho de ovelhas malhadas. Aí um dia a minha Bíblia diz que ele estava pastoreando e chega um leão. Amém? Só que ele já tinha sido ungido. Isso aqui é revelação, está descendo agora do céu. Ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Ele foi ungido e ele foi pastorear. O lugar que ele estava não era um lugar bom, a posição não era boa, as ovelhas eram desprezadas, mas ele tinha sido ungido por Deus. E meu irmão, o leão quando veio, ele veio para tragar as ovelhas e para tirar a vida dele. Mas ele lembrou, existe uma unção sobre a minha vida, e eu tenho promessa de Deus, e se eu tenho promessa de Deus, eu vou passar por cima deste leão. Ele vai para cima do leão, ele parte o leão, mata o leão. Levanta tua mão. Só quem crer. E a subir e cantar e Marlene, assim diz o Senhor: esse leão vai cair por terra. E o Senhor diz assim: eu vou preparar uma mesa no meio dos teus parentes. Algum diz no meio dos inimigos, mas eu digo para ti: vou preparar uma mesa no meio da tua parentela. Vou ministrar uma unção poderosa e você vai derrubar esse leão, diz o Senhor. Aleluia! E você aí do outro lado, esse leão que eu tenho se levantado, irmão Jussara, ele vai cair. Vai cair, irmã Jussara. O leão vai cair. O leão diz que é o rei da selva, mas o nosso Deus, escuta aí, irmã Jussara, ele é rei dos reis, ele é Senhor do Senhor. Recebe a tua vitória aí. Você vai derrubar esse leão em nome de Jesus. Receba aí a unção. Pai, ministra, Pai. Pai, derrama a unção. Derrama. Receba a unção. Receba a unção para você derrubar este leão. Eu estou olhando aqui e eu estou vendo matadores de leão. Eu estou vendo aqui derrubadores de leão. Eu estou vendo aqui, eu estou pregando na rádio para derrubadores de leão, matadores de leão, para homens grandes e mulheres grandes que vão derrubar o leão. E me abaixou. Olha pra cá. Para encerrar, Davi foi e matou o leão. Por quê? Porque a unção de Deus tinha descido sobre ele. Quem sabe a unção que foi ministrada sobre si não precisa estar falando nada para ninguém.
E pode estar na última cadeira, pode estar na última posição, pode estar sendo desprezado dos desprezados, mas ele sabe que existe uma unção, sabe que existe uma promessa, e a qualquer momento a promessa vai se cumprir. Ei, você que tem promessa de Deus, não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa, a promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus fiel e poderoso. É um testemunho do que eu tenho vivido, visto e ouvido a seu respeito, e as escrituras que apoiam nessa noite. O melhor lugar para você estar, o melhor lugar para nós estarmos é no aprisco. Porque no aprisco tem um pastor, porque no aprisco tem segurança, porque no aprisco a gente aprende. Quando o pastor, irmão, vê que a ovelha está indo muito longe, está se dispersando do rebanho, ele pega a vara. E a ovelha sempre acostumada com o pastor dócil. O pastor é dócil. O pastor não anda sendo ignorante, o pastor não é bruto, o pastor é manso. Fala de forma branda, de forma mansa. Quando ele prega, ele se transforma. Quando sai da pregação, ele se torna um homem manso. Se você vier conversar comigo daqui a pouco, eu sou mais ouvido que falar, e minha voz é branda e é mansa. Amém? Mas aí a ovelha só vê o pastor manso. O pastor vê que a ovelha está prestes a ser comida por um leão, prestes a ser abraçada por um urso, é morte. Prestes a cair no precipício, por causa da sua visão, ela pode cair e não enxergar. Aí ele pega a vara. Pega a vara e ó, pá! Quando bate, a lapada é tão grande que a pata da ovelha, ela se desloca. Amém? Às vezes não desloca, mas às vezes a pata da ovelha, a conjuntura, ela se solta. Aí a ovelha quer ficar em pé, mas não consegue mais ficar em pé. Não consegue. Aí lá se vai o pastor pegar a ovelha, botar no ombro, passar o bálsamo da cura ali na perninha da ovelha e desinflamar, enfaixar todo dia. E aquela comunhão que o pastor vai ter com aquela ovelha de todo dia, as outras ovelhas vão olhar e vão dizer: rapaz, o pastor nunca vi ele daquele jeito. Por que ele agiu daquele jeito? Por que ele foi tão bravo? Por que ele bateu? Mas a ovelha que vai estar aos cuidados do pastor, ela vai estar dizendo: isso tudo aconteceu para que eu pudesse ter intimidade com o meu pastor. Eu não estou falando do pastor físico, eu estou falando do pastor dos pastores. Às vezes Jesus bate com a vara, pá! E aí aquela pancada vem tão forte que desconjunta, não somente de forma física, mas bate na tua vida financeira, bate na saúde, bate na vida de relacionamento conjugal. E aí você vai para os pés dele, ficar na presença dele, clamar a ele, pedir a ele, ter comunhão, ter intimidade com ele, aleluia, ser tratada por ele, para poder você receber a cura da parte dele. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O melhor lugar para nós estarmos é no aprisco do Senhor. Porque no aprisco tem um pastor. Nós temos o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E na terra nós temos um pastor, que é aquele homem ou aquela mulher ungido por Deus, escolhido por Deus, não na ótica e proporção humana, mas na ótica e proporção de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa, irmão, a primeira característica biblicamente que você vai ver é que aquela pessoa ela não tem capacidade para desenvolver aquele carro. Quando eu fui para dirigir igreja, irmão André, lá na garagem da casa da minha sogra, eu nem sabia fazer culto de ceia. Não sabia. Eu sabia pregar por meia hora somente. Tinha uma fé. Eu assistia, irmãos, 4, 3
ou duas, pregação de 1 hora, de 1h30, todo santo dia. Tinha dia que eu assistia 4 pregações, de 1 hora, de 1 hora e pouco. Os Gideões, quando estavam no auge, que era em 2012, era muito bom. Era eu na loja lá, eita agora, eita, falando em mistério lá dentro do chavão, botava a mão na boca. E assistindo, irmão, culto de 8 da manhã até 6 da noite, ficava continuando, aí eu não tinha mais internet. Mas ficava de 8 da manhã até 6 da noite assistindo, mensagem, Bíblia. Eu não era capacitado, mas eu fui atrás de buscar aquilo que Deus já tinha prometido. Uma vez Deus usou um vaso, irmão, lá no meu comérciozinho. Eu trabalho em um trailer de ferro. No meu trailer, de uma parte para outra tem um precipício. Que para você passar, você vai ter que levantar o pé. Tem uma mesa de vidro que você vai ter que se afastar. Tem um negócio aqui de uma cadeira que tem que se afastar para chegar na porta. Por que eu estou dizendo isso? Para você ver como a gente, o coração da gente é enganoso. Samuel, ele olhou para Abinadab e diz: é isso aqui. Abinadab, forte, graúdo, grande, bonito, guerreiro. É ele. E aí Deus disse: você só vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Não é isso aí, não. Amém? Tinha 2 pastores, um da Bahia e um de Goiânia. O da Bahia era um cara pregador bom, homem que estava num jejum de 40 dias, parece, 20 dias. Deus usou ele lá para mim, é o poderoso. Eu digo: esse aí é o homem da unção. Aí eu peguei ele, quase que eu botei ele no braço. Eu digo: vem aqui, meu amado, venha. Olha, entra aqui na minha loja. Ele: não, pastor, preciso. Venha, puxando ele. Olha aqui na loja. Olha. Aí ele orou, irmão. E aí ele orou, não desceu nada. Aí o outro pastorzinho de Goiânia, pastor Roberto, que já dorme no Senhor. Pastor Roberto estava ali, ó, quietinho. Pastor Givaldo estava também, é testemunha disso. Pastor Roberto estava ali, ó. Aí quando o outro parou, Deus tomou ele em línguas estranhas. E ele começou, ele de olhos fechados, falando em mistério, falando desse jeito aqui, ó. O precipício, ele, ó, levantou o pé, a cadeira ele se desviou, o vidro ele passou, de olho fechado, botou a mão lá onde eu estava, e ele disse assim: filho, assim diz o Senhor, tu ainda não entendeu o que eu tenho contigo, mas é algo grande. Pela primeira vez te chamo de filho, porque tenho uma obra poderosa. A espada é afiada, é a espada de Deus usada pela. Ai, que não abaixou, bebê, cangaia, séria.